Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história retirada do Reddit. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal, dar um like, deixar um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me assistindo das plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rapidinho e você me ajudaria bastante. Como sempre, todas as informações acerca da fonte do texto estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? O Caminhoneiro. Meu nome é Emanuel. Tenho 63 anos, sou aposentado e vivo no interior de São Paulo. Graças à minha filha Mariane é que estou escrevendo essa história. Eu sempre fui caminhoneiro, mas como disse, estou aposentado. E a carta que escrevo é sobre uma das minhas viagens. Aliás, a que mais me marcou, a que me marcou profundamente. Eu estava com o meu Volvo NL12, que é um baita caminhão bom. Raríssimas vezes me deixou na mão. Eu sempre fui muito cuidadoso com ele. Sempre procurei mantê-lo com a manutenção em dia, afinal, meu ganha-pão. Sempre foi esse caminhão. Sempre. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa viagem para a Bahia, passando por Vitória da Conquista e quase chegando ao meu destino, que era um pouco mais à frente. Porém, no meio do nada, digamos assim, comecei a notar que o caminhão estava perdendo força. Um caminhão que, como eu disse, raríssimas vezes me deixou na mão. Mas exatamente ali, naquele ponto, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, umas 3 da manhã, quando começou a acontecer. Eu não enxergava nada dos lados porque tudo era mato. Porém, sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, vendo que o caminhão estava perdendo força, perdendo sua potência, eu parei num canto da estrada. Escuridão total. 3 horas da manhã, como eu disse. Peguei minha lanterna, sinalizei com um triângulo a alguns metros do caminhão, e fui abrir o capô do motor para ver o que tinha acontecido ou o que estava acontecendo. Olhei aqui, olhei ali, mexi nessa peça, examinei essa outra. Estava tudo normal. Sim, não vi absolutamente nada de errado. Estava tudo perfeito. Apenas estava um pouco quente. Obviamente por conta da viagem, muitas horas rodando, mas olhando assim, olha que eu me aposentei de estradeiro, eu me aposentei de caminhoneiro, quer dizer, eu conheço nos mínimos detalhes o motor de um caminhão e não vi nada de errado. Eu sei que fiquei muito preocupado com o que pudesse estar ocorrendo, porque não vi nada de errado quando eu entrei no caminhão e novamente tentei ligar. Nada. O caminhão não ligou. Quando eu peguei no meu galão de diesel, coloquei metade do galão. Só aí, quando fui virar para voltar para o caminhão, eu vi que a cerca de 10 metros na minha frente havia uma sombra. Parecia uma pessoa. Sim, era uma sombra de uma pessoa. No primeiro momento eu não vi a pessoa, eu vi uma sombra. E 2 olhos grandes refletidos no farol do caminhão pareciam 2 lâmpadas olhando para mim, estático. Aí eu perguntei: amigo, precisa de ajuda? Ei, amigo, tá precisando do quê? Simplesmente imóvel. O que me deixou assustado foi que esse ser, que agora mais nitidamente estava a uns 10 metros de distância, esse ser, ele não piscava. Sabe quando aqueles olhos parecendo 2 faróis, sei lá, 2 luzes, e não piscam? 2 olhos grandes refletidos no farol do caminhão, parecendo 2 lâmpadas olhando para mim, estáticos, e não piscavam. Eu
sentindo que de qualquer forma estava numa enrascada. Poxa, numa estrada, 3 horas da manhã, um caminhão de primeira linha. Agora o caminhão que não pega, um caminhão que não liga, algo raro, raríssimo de acontecer. Podia ser bandido? Será que era um bandido? Tem muito bandido nas estradas? Tem mesmo muitos bandidos pelas estradas afora, e eu ainda fiz mais uma pergunta. Ei, amigo, tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? Senão eu vou seguir o meu caminho, porque se for bandido, se for um ladrão, ele vai agir agora. Vai agir porque eu vou subir no caminhão e vou tentar seguir o meu caminho. Eu pensei, nessa hora é que vai acontecer. Porque quando eu falei para ele, eu vou seguir o meu caminho, então eu já estava ameaçando subir no caminhão. Não sabia o que, mas imaginei. É agora que vai ter uma reação. É agora que alguma coisa vai acontecer. Quando eu entro, o caminhão que tinha perdido toda a força, toda a sua potência, eu tento ligar mais uma vez. Tento mais uma, mais duas, mais 3. E aquela coisa estática que de longe, uns 10 metros, não dava para você ver exatamente o que era. A princípio foi uma sombra, mas agora via-se perfeitamente que era uma pessoa, vamos dizer assim. Que, aliás, mais parecia um vulto. Eu comecei a ficar extremamente nervoso, porque se ele fosse um bandido, se fosse um ladrão, já teria vindo. Porque ele fica ali, naquele ponto, não sai dali, os faróis do caminhão refletindo nos seus olhos. Ele que não pisca, e eu nervoso. E pior de tudo, de repente aquela coisa parecia que estava pronta para me dar um bote. Sabe quando você percebe que a pessoa está a ponto de atacar você? Quando então ele começa a andar para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita, balançando o corpo, como se estivesse flutuando. Isso me impressionou, aquela coisa ia para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para a direita, como se estivesse flutuando. Não sei se pela luz do caminhão não dava para ver os pés dele, era como se realmente estivesse flutuando de um lado para o outro. E eu já prestes a surtar, não conseguia ligar o caminhão. E, modéstia à parte, eu sempre fui uma pessoa corajosa. Eu sempre fui uma pessoa que enfrentou os perigos aí numa boa. Mas como tô a ponto agora de ter alguma coisa, porque o caminhão não liga, ele só fica fazendo barulho, mas não liga. Então, essa coisa, esse ser, sei lá, vem em minha direção. É quando eu consigo, quando ele vem chegando, eu consigo milagrosamente dar a partida. Engatei a primeira, a segunda, a terceira e fui acelerando o máximo que pude. Aquilo me assustou, me deixou apavorado, mas aquela coisa foi ficando para trás. Eu, no desespero, transpirando até que sumiu. O caminhão voltou a funcionar normalmente. O caminhão voltou a funcionar como sempre funcionou. Lá na frente, bem mais adiante, encontro um posto de gasolina e em conversa com o pessoal do posto eu falei sobre o que tinha ocorrido, sobre o que tinha acontecido. E o rapaz do posto me disse o seguinte: naquela região é comum motoristas virem na madrugada um vulto que eles chamam de fantasma. Segundo esse rapaz e outros ali no posto, trata-se de um espírito assombrado que, segundo dizem, um homem que foi atropelado um dia por um caminhão. Em muitas madrugadas, disseram eles, quando passando por aquele caminho, por aquela estrada, essa alma que eles chamam de alma penada surge para os caminhoneiros. E sempre o relato é o mesmo. O caminhão, por melhor que seja, vai perdendo a força, vai perdendo a potência. E o caminhoneiro sempre se vê obrigado a sair da estrada e ir ali para o acostamento, para aquele recuo. É quando então aquela alma surge, aparece, amedrontando a maioria dos caminhoneiros que são obrigados a parar ali. É exatamente assim. Fica na frente do caminhão, como para cá, para lá, para cá, para lá. E nada mais é do que um espírito das trevas, atropelado, abandonado à própria sorte. Ficou
Ficou agonizando por um bom tempo, sofrendo sem ser socorrido. Outros caminhões passaram, ninguém deu atenção. Afinal, seria mais um andarilho. Seria mais um daqueles que ficam, sabe? Andando pelas estradas. Ah, que falta faz, que diferença faz. Só que agora a diferença é essa. Nas madrugadas, quando algum caminhão está passando por aquela estrada, naquele ponto em que ele foi atropelado e agonizado, levou horas para morrer. Sem ser socorrido, o caminhão vai perdendo a força. O caminhoneiro é obrigado a ir para o acostamento e surge então o fantasma. Surge então a alma penada. Surge então a assombração daquele que um dia foi atropelado e largado à própria sorte naquela estrada. A volta para casa eu fiz por outro caminho, apesar de eu ser uma pessoa que se sente protegida. Mas eu não quis passar por uma segunda experiência, eu não quis passar por aquele local. E assim, evitei, sei lá, ter outro encontro com aquela criatura. Entretanto, em um pesadelo que tive, eu sonhei com aquela figura sinistra. E nesse meu sonho, ele pedia por justiça. Imagine você numa noite, na madrugada, você sonha, mais que um sonho, um pesadelo, e surge aquela figura ali como se fosse na estrada, aquela figura tétrica, sinistra, pedindo por justiça, justiça, e dizia: eu fui atropelado e abandonado para que eu morresse à míngua. Ninguém parou para me socorrer. Fiquei ali na estrada agonizando até que a morte chegasse e a vida me deixasse. Por isso eu não consigo descansar em paz. Por isso eu não descanso em paz. E pediu que eu fizesse alguma coisa. Isso tudo no meu sonho, no meu pesadelo. E pediu que eu fizesse alguma coisa. Ele precisava encontrar a luz. Eu preciso sair das trevas. Eu preciso encontrar a luz para que me leve ao descanso eterno. Eu preciso de justiça. Eu não sei bem o que deveria ter feito. Mas adiante de uma situação como essa, fui até a igreja e conversei com o padre Tomás. Expliquei a ele o que tinha acontecido. Imediatamente o padre me levou até a sacristia e ali ele se paramentou. E nós dois ajoelhados ali, ele em oração, pediu para que aquele espírito descansasse, encontrasse o caminho da paz, saísse das trevas e encontrasse o caminho da luz. E a justiça Deus faria, com certeza, no momento certo. Eu, Manuel, vivi essa experiência amedrontadora. Só a partir dessa oração também encontrei a paz. Fiz o que o Espírito me pediu. Agora rezo para que ele tenha encontrado o caminho de luz e o descanso eterno. Essa é a minha história. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. A pessoa que postou no Reddit jura que a história é verdadeira, né? O que vocês acham? Bem, e é isso. Obrigada e tchau, tchau.